Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E o que Deus colocou no coração do pastor Vinícius é mudança de história, não é isso, pastor Vinícius? Pessoas que querem uma mudança de quê, gente? De história. E na palavra de Deus, nós vamos ver o que fazer para essa mudança de história acontecer. De fato, você tem muitas escolhas a fazer na sua vida. Só que depende muito da escolha certa que você vai fazer. Não sei se você já teve experiência, sabe de quê? Não sei se você teve a experiência de ouvir histórias de pessoas que culpam seus pais por sua vida ser um fracasso. E elas dizem: eu sou um fracasso porque meu pai foi um fracasso. Porque eu carrego sobre a minha vida uma sentença que há anos ela se perdura. Talvez você teve essa experiência de falar com pessoas assim. Já passou horas do seu tempo, já emprestou o seu tempo para muitas pessoas ouvindo histórias. Porque há um certo cômodo da parte de algumas pessoas quando elas culpam outra pessoa. É muito cômodo isso. Depositar a culpa no outro. Dizer: a minha vida não vai por sua causa. A minha vida não anda por causa de você. A minha vida é o que é por causa do meu pai, por causa dos meus avós. Só que nessa mensagem aqui, Deus ele falará conosco que você vai ter uma visão diferenciada para que essa nova história você tome posse na sua vida. Graças a Deus. Você está disposto a essa nova história? Primeiro passo você já deu, você já venceu o que para muitas pessoas é um desafio, o tempo. A mudança do tempo, você já venceu no dia de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 21. Abra aí, por favor. Isso. 2 Reis, capítulo 21. Quero parabenizar o pastor Vinícius, ficou lindo aqui, hein? Que lindo ficou. Eu vim aqui quando estava no processo de obras, né? Ficou muito lindo o templo aqui. Vocês estão de parabéns, tá, pessoal? Que maravilha, hein? Parabéns mesmo. Graças a Deus. Já encontraram? Se você tiver dificuldade, tem os homens de Deus aí para auxiliar você. Nós vamos falar aqui de 3 gerações. Nós vamos falar do avô, do pai e do neto. 3 gerações. E essas 3 gerações, lamentavelmente, 2 delas foram as piores gerações. Por qual motivo? Porque não entenderam que poderiam ser diferentes. Coloca uma coisa dentro de você. Para que você seja diferente, a decisão única tem que ser sua. Não se deixe levar por outras pessoas, porque mudança nem todo mundo quer. Ou quando quer, não aceita o processo que ela gera.
estes homens aqui que nós vamos ver nessa palavra, lamentavelmente tiveram uma história que não foi a mais linda. Dois deles, mas como vamos falar de avô, pai e netos, 3 gerações, um se sobressaiu dentre essas gerações. Diz aí a Bíblia, ó, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal, preste atenção nessa parte, por favor. Fez ele o que era mal perante quem? Perante quer dizer presença, diante. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Aí a Bíblia fala o que é mal. Segundo as abominações dos gentios, ou seja, a prática que era condenada pelo Senhor, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Olhe para cá, essa é a primeira geração desse texto que nós estamos vendo. Só que Manassés já vinha de uma geração de Ezequias, que era seu pai. Só que detalhe, ele não seguiu os passos do seu pai. Daí começa ele viver uma vida totalmente de derrota, uma vida totalmente vergonhosa e ao mesmo tempo reprovado por Deus. Entenda só, se você vai viver uma vida que não tem aprovação de Deus, você não está vivendo nada. Porque tudo aquilo que você vai viver precisa ter a aprovação exclusiva de quem? De Deus. Manassés começa o reinado na vida dele, só que o reinado dele é totalmente contrário ao que Deus havia planejado para ele. Deus tinha projetado que ele vai seguir os passos do seu pai, e ele faz o contrário. Todos os postes ídolos, ou seja, elementos de adoração, que o pai Ezequias tinha removido de lá, ele foi e trouxe de volta para a adoração. Ou seja, como ter mudança de vida, se eu estou trazendo para a minha vida aquilo que é reprovado por quem, gente? Não há possibilidade nenhuma de um ser humano ter uma mudança de vida, uma mudança de história, se ele traz para a sua vida aquilo que é reprovado por Deus, aquilo que Deus está assinando como reprovação. Você não pode de forma nenhuma, eu, pastor, a minha esposa, os meus filhos, não podem querer uma história de triunfo, de vitória, de êxito, de exaltação, de vida longa e abençoada por Deus, uma vez que está a trazer para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, aquilo que é reprovado por quem? Por Deus. Aí aqueles que se perguntam, por que a minha vida não anda? Porque a minha vida não deslancha? Por que eu não dou pontapé para arrebentar, para ir para cima, para crescer, para prosperar? Porque talvez essa pessoa é mais uma das tais que não tomou exemplo bom do seu pai, quando servindo a Deus, fazendo o certo. Ele fez o contrário, traz o que é reprovado por quem? Por Deus para a sua vida. Aonde Deus vai ser glorificado naquilo que Ele mesmo reprovou? Em absolutamente nada.
Aonde que Deus vai ser exaltado? Vai dizer, olha, eu vou ser glorificado na vida do Pedro, do Paulo, da Maria, do João, porque ele trouxe para a sua vida um poste ídolo, ou seja, um ser aonde a adoração que era para ser minha, está sendo para este ser. Então, de forma nenhuma, Deus vai aceitar. Aí ele não será glorificado. Manassés não seguiu os passos do seu pai. E acaba que ele vive uma história de derrota. Aonde alguém é bem sucedido não servindo a Deus? Em lugar algum. Aonde alguém é exaltado não servindo a Deus? Em lugar nenhum. Ela pode achar que está se dando bem até um certo tempo, 2 tempos, mas quando ela se percebe, precisa-se de um socorro divino, ela não terá. Esta foi a história de Manassés. O que nós ouvimos, muitas das vezes isso aí vem sido alimentado de geração em geração. O que nós ouvimos de muitos que vieram do passado? Você já viu aquela expressão, filho de peixe, o quê? Você já ouviu isso daí? É o maior erro que alguém comete. Porque se meu pai não teve uma história de sucesso, como eu posso ser filho de peixe e peixinho ser? Se meu pai não buscou a Deus, se meu pai não adorou a Deus, então como eu posso seguir os mesmos passos do meu pai? Espera aí, a mensagem que Deus está nos trazendo hoje não é que nós queremos uma nova história, então eu preciso estar apto para perceber quem me antecedeu e viver uma história de derrota, para que essa história não se repita na minha vida, para que essa história não se repita nos meus dias. Pouco importa se foi meu pai que viveu a história de derrota, com todo o respeito que eu tenho por ele, que não está nem na terra mais. Não posso de forma nenhuma alimentar algo que meu pai fez que não traz exaltação nenhuma para a minha vida. Então eu quero uma nova história, eu não posso reproduzir o que meu pai fez. Lamentavelmente, você vai entender o texto. Manassés fez isso. Óbvio, o reinado dele foi um fracasso. Ele tem um filho, o filho dele vai passar a reinar. Vamos lá no texto, por favor. Vai lá no versículo 19. O reinado de Amon, que era filho dele. Lê comigo aí. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messulemete e era filha de Arus de Jotibá. Repete comigo, toda a igreja: fez o que era mal perante o Senhor. Olha a referência que a palavra vai falar a respeito do seu pai. Olha lá, diz aí, ó, como fizera Manassés seu. Você está entendendo? Então, como que filho de peixe, peixinho é? Nessa palavra sim. Mas ele poderia ou não ter feito diferente do que seu pai fez? Lógico que poderia. É que as pessoas não entendem. A minha história é única na terra. A sua história é única na terra. A sua digital é única na terra. Qual é o nome? Qual é o seu nome, rapaz? Como que é seu nome? É o seu mesmo. Como? Não existe nenhum... É você que está falando, é outro? É você, né? Eu estava falando outro. É você, João Pedro? João Pedro do quê? Não existe ninguém com o seu nome. Não existe ninguém com a sua identidade. Qual que é o nome do senhor aqui? Seu Carlos? Luiz Ramos. Não existe nenhum Luiz Ramos com o seu nome e sobrenome. Não existe. Ah, mas fulano é muito parecido comigo. Parecido não é igual. Diga glória a Deus. Parecido não é o quê? Não, nós temos histórias parecidas. Nós temos histórias parecidas, mas a mesma dor que eu senti, você não sentiu.
A mesma batalha que eu passei, você não passou. Então cada ser humano tem uma história exclusiva, escrita por Deus nessa terra. Só que é um detalhe: você contribui para que essa história ela seja escrita de forma com êxito, com vitória ou com derrota para a sua vida. Você é a peça principal dessa história. Manassés, nos tempos dele, era a peça principal da história do seu reinado, o qual reinado foi um fracasso. Amon, da mesma sorte, era a peça principal do seu reinado, para que ele fosse um sucesso, para que a história dele fosse deslumbrante. Mas ao invés de seguir outros passos para a sua história ser diferente, seguiu os mesmos passos do seu pai e teve a mesma história de derrota. Declara dentro de você, diga: eu sou diferente. Ah, pastor, mas você já viu como pessoas, para justificar a queda dela, ela diz o quê? Mas fulano também o quê? Fulano também caiu. Ué, mas a história não é sua? Então a sua história precisa ser o quê? A sua história precisa ser diferente. Ah, mas fulano é um fracassado, a história dele é de fracasso, a minha vai ser de vitória. A dele é de aflição, a minha vai ser de bênção. Amém, pessoal? A dele era de adoração aos postes ídolos, a minha vai ser de adoração ao meu Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Mas lamentavelmente nós vimos que a primeira geração aonde este pai, ele aplica o coração voltado aos postes ídolos, o seu filho vai no mesmo caminho. Agora tem pai, filho, indo pelo mesmo, está aí uma orientação de Deus. Por isso que você precisa, como pai, como mãe, ser um ótimo exemplo dentro da sua casa. Porque de repente os olhos dos teus filhos estão voltados exclusivamente para você. Talvez esperando ele que você dê um bom exemplo, e ele não quer esperar que você dê um deslize, porque dando um deslize vai abrir brecha para quê? Para ele dizer: pai, eu sou assim por causa de quem? Você entendeu? E eu faço isso por causa do Senhor, e nada justifica. Ele poderá fazer totalmente o contrário, como nós vamos ver agora na palavra. O que você precisa entender é isso: a minha história sobre a terra é única, a sua história sobre a terra é única. Pode perceber que até os homens naturais fazem questão de eternizar os outros homens na terra, porque sabem, não existe outro Ayrton Senna no mundo. Ou existe? Alguém sabe dizer: não, morreu um Ayrton Senna, mas tem outro? Tem? Não tem. Tem o Rubinho Barrichello? Tem ou não tem? Mas o Rubinho Barrichello é o Barrichello. Tem o Schumacher? Não tem? Tem, mas ele é o Schumacher. Agora, meu irmão, cada um com a sua história. Porque a trajetória que o Rubinho passou não foi a mesma do Ayrton Senna. A mesma do Ayrton Senna não foi a mesma do Schumacher. Ou seja, cada um tem uma aí, cada um tem uma história. E a sua que você precisa decidir como será. Amém, pessoal? A minha história eu preciso decidir como vai ser. Deus, ele não trabalha comigo e com você como sendo eu e você marionetes. Deus não está dizendo: a sua história vai ser assim, deixa eu conduzir você aqui, ó. Você faz dessa forma. Não, Deus é um ser cavalheiro. Ele trabalha em concordância. É Ele agindo na sua vida, você em concordância, dizendo: sim, Senhor, eu aceito. Por aqui que é o caminho, meu filho. Sim, Deus, eu estou vendo a direção. Olha, meu filho, o melhor para você é dessa forma. Sim, Senhor. Aí sim, você está em conformidade com a história que Deus quer fazer na sua vida, porque você entendeu: a minha história é única sobre a terra. Não existe outro pastor Vinícius com essas características, com essa identidade, não existe. Procura em Osasco inteiro, você vai sacudir de um lado para o outro, não vai existir um pastor igual a ele, vai ter pastor parecido. Não existe nenhum pastor igual o pastor Júnior, que está comigo. Não existe nenhuma missionária como a minha esposa, não existe.
Porque cada um tem uma história, e essa história, ela precisa ser triunfante em cada identidade. Só que Manassés não entendeu isso e fez uma história de fracasso e de derrota. O filho Amon fez a mesma coisa. Mas chegou a vez de Josias, que já era filho de Amon. Diga comigo, vai chegar a minha vez. Fala comigo bem forte, vai chegar a minha vez. Eu já ouvi pessoas dizer assim, se fosse eu. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu queria ser fulano. Não, você não tem necessidade de se comparar com ninguém. A sua história para Deus, ela é o suficiente para ser triunfante, vitoriosa, de bênção, de garra sobre a terra. A sua história, independente da história dos outros, a sua história é a sua história. Há aqueles que loucamente falam, eu gostaria de ter nascido na família tal, porque seria filho do bem-sucedido tal. Não, é a história dele, não é a minha. Não é a minha história. É a história dele, a minha, mas a minha é de luta. Louvado seja Deus que é de luta. A minha é de batalha. Louvado seja Deus que é de batalha. A minha é de guerra, a minha é de oração, a minha é de jejum, a minha é de levantar na madrugada, a minha é de vir para a igreja, a minha é de buscar o Senhor, a minha é de exaltar o meu Deus, a minha é de aceitar Cristo, a minha é de dizer que Ele é santo, a minha é de dizer que Ele é soberano, a minha é de dizer que Ele é grandioso, a minha é de andar com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele, por onde quer que eu ande, Ele é comigo. Essa é a minha história. Vai chegar a minha vez. Fala isso dentro de você. Se convença disso, por favor. Diga, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha. Por que vai chegar a sua vez? Porque a tua história é única. Talvez, escute bem, tem pessoas que ferem de forma tamanha as outras, dizendo assim, você não vale nada, e o outro vai lá e absolve dizendo, eu não valho nada. Por que ela diz isso? Sabe por quê? Porque lamentavelmente ela absorveu de forma totalmente contrária. Para você eu posso não valer nada, mas a minha história, ela tem um valor grandioso para o meu Deus. Chegou a vez de Josias. E a Bíblia diz dessa forma, capítulo 22, nós estamos falando de 3 gerações. Pai, o filho, agora o neto, que já era bisneto de Ezequias. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Diga comigo agora, fez ele o que era reto. A quem? Perante, ou seja, aos olhos, perante o... Peraí. Por que o avô dele não fez o mesmo? Por que o pai não fez o mesmo? Por que Josias não disse, eu vou fazer o mesmo que o meu avô fez? Eu vou fazer o mesmo que o meu pai fez. Por qual motivo? Você está com a resposta na ponta da língua. Por qual motivo? Hein? Porque ele disse, a minha história vai ser diferente. Diga glória a Deus. O meu avô foi um adorador de ídolos. O meu pai foi um adorador de ídolos. A minha história vai ser de adorador do Senhor. Diga glória a Deus. A minha história vai ser de adorador do Senhor. Não importa se meu avô foi adorador de ídolos, não importa se meu pai, a história do meu avô. Por isso que não alimente na sua cabeça, pastor, é porque eu trago sobre mim uma sentença do meu avô, do meu pai. Meu irmão, uma vez que você declara que o Senhor é Senhor da sua vida, você está no mesmo momento anulando aquela sentença que vinha do teu avô, do teu pai, do teu bisavô, daqueles que antecederam a sua vida, porque você declarou, a minha história comigo vai ser diferente sobre a terra.
Porque você vê que o texto sagrado diz dessa forma: com 8 anos de idade começou a reinar Josias. Sabe por qual motivo? Tem pessoas aqui um pouquinho de mais de idade, que talvez já tiveram essa experiência, que começaram a se entender, já falavam assim: olha, quando eu crescer, eu vou ser assim, assim, assado. Quem já ouviu essa expressão? Porque tem gente que desde cedo, como Josias fez, planta no coração dizendo: a minha história vai ser o quê? Diferente. Por favor, sai daqui hoje com essa mensagem ardendo no teu coração. E Deus não está limitando o poder dele de forma nenhuma sobre a sua vida. Deus não está tratando de dificuldade, de desafios, de problemas, de adversidade. Isso nada é diante de Deus. Ele quer apenas que você saia daqui impregnado com essa mensagem, dizendo: sim, Senhor, eu entendi, a minha história vai ser diferente. Com 8 anos de idade, essa criança que cresceu, e quanto mais Josias crescia, mais ele tinha entendimento: a minha história vai ser. Deu 9 anos, ele não deixou de acreditar: a minha história vai ser o quê? Deu 10 anos, deu 15, deu 20, deu 30, e o mesmo pensamento. Só que nós lamentamos que tem pessoas que fácil, ela sai com o pensamento de que a história vai ser diferente, da porta para fora ela já muda, porque alguém falou para ela que não vai ser diferente. É você que precisa alimentar isso dentro de você. 8 anos de idade, com 10, com 15, com 20, com 30, o pensamento de Josias foi o quê? O mesmo. Com a minha história vai ser. Foi tão diferente que a Bíblia diz agora, para finalizar dessa forma: fez ele o que era reto perante o Senhor. Diga comigo: andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não é que Davi era pai dele, não. Era a referência que ele tinha. Então ele anda no caminho que, gente? Reto. E ele anda tão reto porque a Bíblia diz agora: e não se desviou nem para a direita e nem para onde? Olha o segredo para quem quer história nova, mudada, para quem quer uma nova história para a sua vida. Ele estava focado, meu irmão. Por favor, cadê os jovens da igreja? Vem aqui, jovens, por favor, vocês os jovens. Vem aqui, jovens, em nome de Jesus, queridos. Vem aqui. Isso, eu sei que está frio, mas movimento aí que vai esquentar agora, não vai? No meio da sua caminhada vai ser isso que vai acontecer. Você vai sair daqui hoje focado dessa forma. Eu estou ciente de que eu vou ter uma nova o quê? História. Comigo será o quê? Diferente. No meio da caminhada de Manassés, os postes ídolos desviaram ele para a direita. No meio da caminhada, os postes ídolos desviaram Amon para a esquerda. Só que com Josias foi o que, igreja? Foi o que? Foi diferente. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele não desviou nem para a direita e nem para nem para a esquerda. E o que ele fez então? Ele começou a ficar focado. Veio um grupo do lado direito aqui. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que é a derrota vindo para o lado direito. Vem aqui, meu filho. Você representa aí uma ação de derrota. Vem aqui. Aí você tenta me puxar para o lado direito. Vai tentando aí. E eu estou focado. Amém, pessoal? Eu estou focado. Vem aqui. Olha lá. Tenta me puxar. Só que a Bíblia diz que ele não desviou nem para onde? Nem para onde? Porque ele estava focado numa nova história, numa mudança, porque ele sabia: eu não vou ser igual o meu pai, eu não vou ser igual o meu avô, a minha história vai ser diferente. Diga glória a Deus. Aí vem a turma do lado esquerdo, e começou a fazer a mesma coisa. Ei, chama aí, começa a chamar, chama aí, dá um grito aí. Grita daí, jovem, por favor. Grita daí, meu filho, do lado direito.
Começa a gritar. Aí, ei, o pensamento dele mudou, dona? Mudou? Não mudou. O pensamento dele mudou? Não mudou. O pensamento dele mudou, querido? Não mudou. Ele continuou o quê? Focado, dizendo o quê? A minha história vai ser... É um derrotado que chama para o lado direito, é um fracassado que chama para o lado esquerdo, é uma ação maligna que tenta te levar para um lado, é uma ação maligna que tenta te levar para o outro, e você precisa continuar focado, dizendo: eu não vou me desviar, porque eu vou viver uma nova, o que, igreja? Uma nova história na minha vida, amém? Mas chega um momento que a situação aperta mais, sabe como? Vai se aproximando cada vez mais. Vem para cá, vem aproximando para cá. Começa a aproximar aqui, meu filho. Não tem medo não, o pastor não morre não. Aí começa a pegar aqui, falou: não, vem para cá, começa a me puxar. Mas eu estou focado, diga glória a Deus. Começa a me puxar, meu filho, vem aqui, diga, vem para cá. Mas eu estou o quê? Ei, mas eu estou o quê? Eu estou focado. E vem outro do lado o quê? Ei, mas eu estou o quê? Ei, igreja, mas eu estou o quê? Não vou ser igual meu pai, não vou ser igual meu avô. Aí chega um momento que você faz o quê? Você precisa romper barreiras e dizer: chega, eu não vou ser igual meu pai, eu vou ser diferente. A minha história vai ser diferente nessa terra. A minha história vai ser diferente nessa terra. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, quem vier da direita, quem vier da esquerda, eu não vou parar. A minha história vai ser de... Talvez essa semana alguém tentou te levar para um lado, através de uma mensagem, um convite. Você sabia, pastor, que tem pessoas que nos levam para um lado na hora do culto? Poxa vida, vou para a igreja, vou tomar um banho aqui, vou para onde? Tenho um compromisso. Ô fulano, passa aqui rapidinho. Olha isso. Como que vai viver uma nova história desse jeito? Se é convencido por alguém que disse: passa aqui rapidinho. Aí a pessoa vai. Nesse rapidinho dá 1 hora, dá 2, dá 3 horas, dá 4 horas. E cadê? Você olha para a cadeira, cadê aquele que quer viver uma nova história? Mais uma vez, perdeu. Algo levou para a direita, ou algo levou para a esquerda. Palavra de hoje para a sua vida: a sua história é única, e só você vai viver ela. Ninguém vai viver essa história por você. Eu não posso viver ela por você. O pastor Vinícius não pode viver por você, mas ele será continuamente um canal de bênção na sua vida, para que você viva essa nova história nessa terra. A cada culto que você vem, a cada adoração que você faz, a cada busca que você se entrega, a cada vez que você mergulha na presença de Deus, a cada vez que você diz: vai ser diferente, você prova congregando, você prova buscando, você prova se entregando, você prova vindo, você prova fazendo a campanha, você prova do começo até o final. Porque que a Bíblia diz: ainda que Israel seja como a areia do mar, em grande quantidade, só os remanescentes receberão salvação, serão salvos. Porque Deus não tem compromisso, meu irmão, simplesmente com uma grande multidão, é com aquele que persevera, com aquele que vai até o fim. De fato, quem vai até o fim está dizendo: eu quero uma nova história. Comigo vai ser? Põe a mão no coração, por favor, e diga isso: comigo será diferente. A minha história será diferente. Diga obrigado, Jesus. Aplauda o Rei da Glória. Amém. E já deu tudo certo. Ninguém vai viver essa história a não ser você. E eu quero ter a oportunidade de voltar aqui, e você está dando testemunhos extraordinários, e o pastor Vinícius me contar só as boas novas. Pastor, estamos vivendo uma nova história. Diga glória a Deus.
Testemunho de um lado, pastor, testemunho do outro. Porque essa é a fé. Graças a Deus.